E aí pessoal, Dr. Labinas por aqui, tudo bem? Eu recebi essa pergunta de uma seguidora do Instagram falando sobre o teste farmacogenético. Ela pediu para que eu explicasse, e como é um tema que muitos de vocês perguntam, por quê? Porque ficou muito famoso uma entrevista do Pontual falando do teste farmacogenético, e também houve aí um apelo dizendo que o teste farmacogenético indica qual o melhor remédio para você e qual remédio você tem que tomar. Por conta dessas duas demandas e dizeres que a gente tem ouvido, eu resolvi usar a pergunta dela para explicar e para me enunciar como é o teste farmacogenético, quais são suas indicações, para que ele serve, que você pode ou não ser beneficiado. Então hoje eu vou falar tudo sobre o assunto. Eu espero que você goste do vídeo e no final, se você gostar, não esquece de dar seu like. Não sei se vocês lembram, vou contar um pouco da história aqui. Ficou famoso há uns anos atrás o Jorge Pontual falando que ele fazia um tratamento para depressão havia 20 anos, que ele não melhorava. Aí lá nos Estados Unidos ele fez um teste farmacogenético, e depois que ele fez o teste farmacogenético, o psiquiatra conseguiu descobrir qual o melhor remédio para ele, e a partir daí ele tratou a depressão e ficou muito bem, ficou bem da depressão por conta do teste farmacogenético. Ou então, você já ouviu, isso é um ponto, um dado histórico, né? Mas você já ouviu, por exemplo, alguém falar assim, nossa, eu vi lá, tava passando no TikTok, tava passando no YouTube, no Instagram, vi um vídeo de uma pessoa falando que o teste farmacogenético me fala qual o melhor remédio e qual remédio da psiquiatria eu posso ou não tomar. O teste farmacogenético, ele não é bem isso. Tá? Eu não digo em relação ao Jorge Pontual, eu vou explicar um pouco nesse sentido, mas ele não é algo que fala qual o melhor remédio para você tomar. O que é o teste farmacogenético? O teste farmacogenético é um teste que já tem no Brasil, cuja ideia dele é entender perfil de metabolização do medicamento. E qual é o seu perfil metabólico em relação a esse remédio? Eu vou explicar direitinho, tá? Eu vou tentar usar os termos mais acessíveis possíveis para você, tá? Então, o que é a metabolização? Quando a gente come algo, quando a gente bebe algo, quando a gente toma algum remédio, por exemplo, esse remédio pode passar 1 ou 2 vezes pelo fígado, ou às vezes nem passa pelo fígado, mas você tomou um medicamento, aí ele passa pelo fígado, e quando ele passa pelo fígado, ele é quebrado para conseguir ser eliminado pelo nosso corpo. Então, se você toma um medicamento que normalmente ele dura X tempo para ser quebrado. Então, se você toma um medicamento que ele pode demorar 24 horas para ser quebrado e aí depois eliminado. Tem pessoas que elas quebram esse remédio em 24 horas, tem pessoas que quebram em 18 horas, tem pessoas que quebram em 40 horas. Mas, teoricamente, pelas propriedades do remédio, ele tinha que ser quebrado em 24 horas. Mas o que faz, então, ter uma variância tão grande entre essa quebra do remédio, essa metabolização do remédio? É a genética. Você tem genes que produzem enzimas, proteínas que fazem essa quebra, e essas enzimas elas podem quebrar muito rápido o remédio ou quebrar muito lentamente o remédio, tá ok? Ou lentamente, ou muito rápido, ou extremamente rápido, ou o que a gente fala intermediário, que é o que todo mundo quebra ali. Então, vamos supor que se esse remédio é para ficar 24 horas no corpo, e você seja uma pessoa que geneticamente é predisposta a quebrar muito rápido esse remédio, em 4 horas, por exemplo, você toma o remédio, 4 horas depois já não tem mais remédio no corpo, você só vai tomar depois de 24 horas o medicamento de novo, e ele só fica 4 horas no corpo, você provavelmente vai ser uma não respondedora a esse remédio, tá certo? Se não estiverem entendendo, manda mensagem aqui pra mim, tá? Mas eu quero tentar me enunciar bem para vocês entenderem muito bem esse assunto e depois compartilharem com as outras pessoas no WhatsApp, no Instagram, nas suas redes sociais. Então, continuando. Você tomou esse remédio, em 4 horas ele já não está mais no corpo. Esse remédio provavelmente não vai ser eficaz, certo? Porque é para ele ficar 24 horas no corpo, ele está ficando 4 horas. Só que você tomou esse medicamento, e esse medicamento, vamos supor que você é uma pessoa que metaboliza lentamente, que quebra lentamente. Ao invés de você quebrar em 24 horas, você demora 48 horas para quebrar. Então você tomou um remédio, 24 horas depois está tomando uma nova dose, e aquela dose antes ela ainda nem foi quebrada. Aí no terceiro dia você está tomando uma nova dose, e aí o remédio começou a ser quebrado. Então você vai acumulando o remédio. O que deve acontecer nesse caso? Eu vou ter efeito? Talvez você tenha efeito, mas é muito comum aparecerem o quê? Efeitos colaterais. E dentro da psiquiatria, 2 das maiores causas de abandono do tratamento é o quê? Falta de efeito do remédio e efeitos colaterais. Aliás, se você para pensar dentro da medicina, né, o que faz as pessoas normalmente abandonarem o tratamento é porque ou ele não fez efeito ou porque ele deu muito efeito colateral, certo? Então o que os estudiosos pensaram, né? Os pesquisadores pensaram? Eles falaram, olha, vamos tentar encontrar quais as deficiências genéticas que cada pessoa tem, que as pessoas têm, que fazem com que altere essa metabolização. Então esse teste genético nada mais é do que um indicativo sobre essas alterações de metabolização.
Então, eles pensaram, olha, eu colho um exame dessa pessoa e aí eu olho toda essa genética relacionada às metabolizações. E a partir daí eu vejo se essa pessoa metaboliza ultra rápido, se ela metaboliza rápido, se ela é uma metabolizadora normal, intermediária, se ela é uma metabolizadora lenta ou muito lenta. Porque a partir daí eu vou começar a mostrar para essa pessoa por que ela está tendo tantos efeitos colaterais com determinados tipos de remédio, ou por que ela está tendo ausência de eficácia com tipos de remédio. Essa é a ideia do teste farmacogenético. Para isso ele foi feito. Então, quem é o perfil de pacientes que normalmente a gente solicita esse teste? Pessoas que tomaram vários medicamentos e estão tendo efeitos colaterais com grande parte deles, ou pessoas que tomaram vários medicamentos, associações de remédios e não têm efeito com medicamentos, que não melhoram ou que têm muito efeito colateral. As principais indicações clínicas são nesse sentido. Dito isso, quais são as limitações? Então, eu falei para que ele é indicado, expliquei o processo, expliquei quais são as indicações e agora eu quero falar das limitações, assim, quais são os viés relacionados a esse teste, para que vocês saibam se isso há ou não um perfil para você, tá? Só que nesse momento, se você está gostando do vídeo, já aproveita aqui, já curte, compartilha também esse vídeo no WhatsApp com seus amigos e se inscreve. Não esquece também de ativar o sininho. Toda vez que você faz isso, você me ajuda muito a divulgar vídeos como esse, que são muito importantes para mais pessoas. Então, voltando às limitações, a primeira limitação no Brasil, nesse momento, em 2023, é o quê? É o preço. Hoje ele tem um custo alto. Então ele custa aí por volta de R$2.000, R$2.500. Já vi testes custarem R$7.500, o que torna ele, obviamente, inacessível para a maior parte da nossa população. Primeiro ponto. Outra dificuldade, que aí não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com locais de coleta. É um teste que é coletado em grandes centros. Então você vê em São Paulo, você vê no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, enfim, Paraná, Curitiba, ali tem, mas se você para avaliar, não são muitos lugares. Então, cidades, às vezes, do interior de alguns estados, ou até cidades maiores de alguns estados, não tem. Então, a pessoa tem que migrar, tem que ir para grandes centros para colher esse exame, para a partir daí ter alguma resposta. Então, é uma limitação. Agora, uma terceira limitação que para mim também é muito importante é a limitação de efeito, porque a crença que as pessoas têm, aí volta no começo do vídeo que eu falei, né? A crença que as pessoas têm é que ele vai indicar qual o melhor remédio, e ele não faz isso. Ele indica se você metaboliza rápido ou não o medicamento. Ah, mas você acabou de dizer que se eu metabolizo rápido não vai ter efeito, se eu metabolizo muito lentamente eu vou ter efeito colateral. Perfeito? Só que o efeito do remédio, ele não acontece só pela metabolização. Você tem efeito do remédio pela própria química do medicamento, então não é só por conta do corpo da pessoa, é por conta do próprio remédio. Você tem efeito do remédio com a taxa de gordura no corpo que você tem. Então, muitos dos medicamentos, eles são melhor metabolizados quando você tem camada de gordura. Então, esse é uma outra, ou camada de gordura, ou então excesso de hidratação, a falta de, ou excesso de. Então, a hidratação também, ela diz sobre o efeito do remédio, sobre a eliminação. Então, se a pessoa tem alterações, por exemplo, no rim, você vai afetar ou não a presença desse remédio no corpo. Então, na verdade, você tem outros fatores que dizem se esse remédio terá ou não algum grau de resposta. Então, se você abrir o teste farmacogenético, olhar ele e achar que só o que está dizendo ali é o que vai indicar se esse remédio está certo ou não de ser usado, esse é um problema grande, porque você está deixando outras coisas igualmente importantes no tratamento, você está deixando de lado, tá? Você está analisando apenas um ponto dentre vários. E aí, perfeito. Vamos supor que você tenha feito, você fala, não, doutor, para mim faz sentido, eu acho que esse teste é interessante, meu psiquiatra já indicou, eu vou fazer. Então, o que é importante você ter uma crítica em relação ao próprio teste? É olhar esse teste e entender que, por exemplo, você tem medicamentos que eles fazem com que essa proteína que quebra o remédio, ela haja mais rapidamente ou mais lentamente. Então vai caber ao psiquiatra entender que se ele está dando, por exemplo, uma carbamazepina, que ela induz o funcionamento daquela enzima muito rapidamente, e você tem uma pessoa que ela tende a demorar para quebrar o remédio, olha que legal, a pessoa demora para quebrar uma fluoxetina, por exemplo. Aí esse médico, ou uma paroxetina, esse médico ele dá uma carbamazepina. Então ele faz com que a proteína que quebra a fluoxetina comece a funcionar um pouco mais rápido, e ela era lenta. Então um remédio que está ali no teste farmacogenético como não deve ser usado porque você demora para metabolizar, se você der um remédio que metaboliza mais rápido, esse remédio que em tese não era para ser usado, pode ser usado e vai funcionar. Então, por isso que o teste ele não é feito para você olhar a coluna dele e ver se está verdinho, amarelo ou vermelho e escolher o que está verdinho e acabar o resto. Não, ele é feito para você entender
que você pode manejar, inclusive, o efeito dessas proteínas no corpo com outros medicamentos. Então, a ideia de um bom psiquiatra, de alguém que saiba ler o teste farmacogenético, é que ele consiga ter esse tipo de manejo, que realmente se torna muito eficaz, muito interessante. Aí sim, você tem uma resposta melhor quando usa o teste farmacogenético. Bem, eu minuciei para vocês, foi um vídeo um pouco mais longo, mas que eu acredito que seja bem educativo. Se você tiver dúvidas, pode deixar aqui no canal, comenta, manda direct no Instagram também. E não esquece que toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo e que vários dos vídeos vêm de perguntas de vocês, como dessa seguidora que eu falei. Então, se você falar, poxa, eu queria que o doutor falasse sobre tal conteúdo, manda aqui no canal que eu posso fazer um vídeo para você, tá bom, pessoal? Um grande abraço.